Vamos para mais uma etapa, para mais uma aulinha. Eu estou com a minha pequena lista de lives aqui, olha só, pessoal. Os títulos, né? Esses são os títulos. O meu comprometimento hoje com vocês é sobre mulheres com a energia feminina desregulada. E em homenagem a essa aula, a esse momento, eu estou aqui com o meu chimarrão. Eu tenho uns 20 minutos para ficar aqui com você, para entregar para você o máximo que eu puder sobre o desequilíbrio do feminino, porque foi algo que eu sofri alguns anos com isso. E demorei um tempo para entender o que é esse equilíbrio, né? O que é. Então, por exemplo, eu fiz uma brincadeirinha de colocar num chat GPT, me explique o que é o desequilíbrio do feminino e do masculino, cite as principais autoras, mulheres referência no mundo que falam sobre esse desequilíbrio e complemente com algo a mais que eu não tenha citado, mas que reforce a importância do equilíbrio do feminino na vida, nas corporações e etc. E foi muito interessante porque o chat ele começa trazendo aspectos do feminismo. Então eu gostaria de deixar duas coisas muito claras hoje aqui nessa live, e se você for uma feminista, dependendo da frente do feminismo que você defende ou do que é a tua ideologia, procura não ficar chateada com o que eu vou dizer, porque de mulher para mulher aqui agora, eu gostaria apenas de te convidar para pensar sobre um outro ângulo dessa câmera, sobre um outro ângulo desse cenário. Nós vimos alguns anos atrás as mulheres lutando pela igualdade no trabalho, pela igualdade na vida, igualdade de salários, igualdade de carga horária. E eu acredito que nós somos, essa nossa geração, eu vou fazer 40 anos esse ano, essa nossa geração eu acho que é uma das que receberam os benefícios desse movimento todo que essas nossas aliadas nos anos 70, 80, todos os movimentos que foram feitos. E eu acredito que o que aconteceu nessa jornada, desde que algumas mulheres começaram a entender que o que elas gostariam na vida delas não era só ficar em casa, cuidando dos filhos, cuidando das dinâmicas da casa, até que essas mulheres chegassem hoje, no ano de 2022, a gente tem aí já um pequeno número de mulheres em cargos de liderança, por exemplo, no mundo corporativo. A gente tem um número muito pequeno de mulheres em cargos que são considerados altamente masculinos, como em algumas corporações referente a instituições bancárias e financeiras. Existe um número predominantemente de homens que assumem esses cargos. Mas eu vou convidar você que é mulher e que está assistindo essa aula para pensar de um modo diferente. Quando a gente coloca aqui no chat GPT, ele traz a Clarice Píncola, que é a autora da Mulheres que Correm com Lobos, né? E ali ela traz muito da importância dessas mulheres se reconectarem com esse lado mais selvagem, com esse lado puro. Eu vou procurar no final dessa aula trazer um resumo para vocês, para que não se percam, porque veja, é um leque, o assunto, desequilíbrio do feminino está embaixo de um guarda-chuva que tem muitas possibilidades, né? Imagina que cada hastezinha aqui é uma possibilidade. Eu vou procurar da melhor forma possível trazer um pouquinho de cada coisa para vocês, sem me perder no meio do caminho.
Então, quando a gente pega a mulher na sua natureza, a gente primeiro tem que lembrar que antes de sermos mulheres, nós somos seres humanos. E se a gente fosse entrar aqui num lado de relativizar completamente o gênero, o nosso sexo, ou seja, a nossa anatomia, nós vamos entrar num lugar onde, de fato, para entrarmos na força do ser humano, a gente tem que entender que, na verdade, não existe homem e mulher, mas existe aqui uma raça que tem uma constante. Essa constante define o nosso organismo, forma e mostra a forma da nossa psique, as capacidades que nós temos, capacidade de trabalhar, de gerar, de força, enfim, é muito gigante a força que o homem tem. E aí nós podemos entrar agora entendendo qual é a diferença do homem e da mulher em termos anatômicos ou em termos emocionais, em termos neurofisiológicos. A mulher pensa de uma forma mais ampla, o homem pensa de uma forma mais quadrada, né? Ou mais pontual. E o que é uma mulher no desequilíbrio do feminino dela? São aquelas mulheres que muitas vezes têm uma dificuldade de dizer não. São aquelas mulheres que normalmente assumem cargas extremamente elevadas e que não conseguem balizar até onde vai, até onde eu deveria ir, sendo tão capaz como sou. Então, se tu é uma mulher que está se sentindo sobrecarregada, acha que está pegando muitas tarefas, que está fazendo muita coisa, a primeira coisa que eu vou te convidar a fazer é olhar para o momento, para o horário que tu acorda. O que tu faz quando tu acorda, o que tu faz durante a tua manhã, como é que é o teu almoço. E quantifica de fato quantas coisas você faz e qual é o dia da semana que você tem pra você. Eu sei que se você for uma contratada de uma empresa, você provavelmente não vai ter um turno pra você a não ser final de semana. Eu entendo, eu compreendo. Existem já algumas empresas que estão fazendo as gamificações ou as bonificações de que se atingir da meta tal, você tira uma vez no mês lá um turno de folga, uma manhã de folga, um dia de folga. E aqui a gente entende muito também o equilíbrio da produtividade que uma empresa tem que ter e que tem algumas empresas que não tem como aquela pessoa sair, tirar uma tarde de folga naquele turno porque seria inviável. Mas eu queria que você, que é a mulher que está assistindo esse vídeo, entendesse que nós, mulheres, contemos em nós a força da vida. Todas nós somos extremamente nutritivas quando somos nutritivas. E nós somos nutritivas quando não estamos no nosso lado psicologia negativa. Ou seja, em frustração, triste com a nossa realidade, triste com o nosso corpo, triste com a cor da parede da sala, triste com a textura do lençol. E se você for parar para analisar a tua vida, tu vai ver que tudo que tu deseja, tu tem capacidade de conquistar se tu tiveres uma organização. Porque muitas mulheres, por exemplo, têm aquela questão das finanças, né? O dinheiro entra, o dinheiro sai. E é uma questão de gestão. Os homens lidam muito melhor sobre isso do que nós. Então, uma mulher com o feminino desequilibrado, ela vai ter uma séria questão com o cartão de crédito. A gente gasta além da conta, a gente gasta quando tá frustrada, a gente gasta quando tem uma expectativa e uma projeção, a gente também gasta quando estamos felizes, extremamente felizes, e eu acredito que já passou da hora da gente aprender a lidar com isso de uma forma diferente e mais inteligente, entendendo que o nosso dinheiro, que o nosso cartão de crédito, ele deveria servir para entesourar a nossa vida. E a gente deveria nos dar ali um limite, né? Olha, eu fiz uma tarefa muito legal, vou me dar um brinco legal que eu gostei, mas eu não vou sair por aí para compensar todas as frustrações internas que eu tenho, torrar o meu cartão, torrar o meu dinheiro de forma descompensada. Eu te convido a refletir sobre isso, tá? Porque se você entrar no lado feminismo, você pode entrar numa agressividade contra o sexo oposto, que é um desequilíbrio do feminino.
Porque mulher é gestora, mulher é acolhedora, e quando eu estou dizendo que mulher é acolhedora, eu não estou dizendo que você tem que se tornar uma submissa que aceita qualquer coisa ou que não tem uma opinião firme sobre determinados aspectos. Você tem que aprender a se posicionar, você tem que aprender a dizer não, você tem que aprender a quantificar a tua energia e equilibrar a tua energia. É extremamente importante que tu entenda isso, porque nós mulheres temos uma habilidade de irmos do céu ao inferno em 3 horas, coisa que os homens não conseguem nem entender. Nós conseguimos entender e nós conseguimos fazer isso. Equilibrar o feminismo no teu mundo não é começar a brigar com a sociedade num sentido de colocar a raiva que você tem daqui a pouco sobre tudo que aconteceu na tua infância, com tudo que tu viu, ouviu e sentiu na tua casa, nas dinâmicas da tua família, com teu pai e com a tua mãe. Por exemplo, fazendo uma janela aqui. Eu já atendi muitas mulheres feministas que quando eu fui avaliar como é que foi o ambiente delas em casa, tiveram mães muito submissas, pais muito duros, e essas meninas olhando para aquela realidade, elas criaram uma raiva interna muito grande, muitas vezes julgando essa mãe inconscientemente, sem nem perceber. A maioria delas, quando eu levei elas para o confronto real da cena, elas acabaram botando para fora que estavam com raiva da mãe. E aí se tornaram feministas, né? Um feminismo num lado extremo, pessoal. Eu tive, por exemplo, uma menina que trabalhou comigo. Ela chegou num absurdo, assim, que ela... Gente, eu trabalho num consultório e eu atendo vários tipos de pessoas, mas a maioria dos meus clientes são pessoas que gostam de uma certa formalidade. E aí essa menina, ela era contra o uso de sutiã, por exemplo. Ela era uma feminista nível hard. Homoafetiva. E tinha lá certos pensamentos que, na verdade, eram uma revolta dela com a família dela e com a sociedade. E aí ela pintava isso de feminismo e saía por aí a brigar por certas ideologias que, na verdade, era uma projeção dos traumas e das questões muito particulares dela, que ela jogava para o mundo afora tentar, como se fosse um problema da sociedade, né? E aí tu imagina que essa pessoa se candidata para um cargo de secretariar, de receber pessoas, e que é óbvio que num consultório de atendimento de consultoria, não tem como eu colocar uma pessoa ali que não se coloca para cumprir ali os pré-requisitos mínimos necessários que já foram postos no momento da contratação. Então eu acredito que aí já é um nível mais extremo, que de fato precisa ser equilibrado, porque no fundo quem perde é a pessoa que tá nesse certo, é um certo fanatismo, né? Mas é um fanatismo, na verdade, que é doentio, porque ele tem uma origem de memórias, de tratativas da infância, da família, enfim. Aqui eu posso ficar horas falando sobre isso pra você. Mas é interessante, assim, não é que eu queira dizer que isso está errado. Eu estou dizendo que esse tipo de feminismo é desequilibrado porque a causa dele é uma raiva, é uma revolta que tem um ponto, mas que é mascarado com outro, né? É como se eu tivesse raiva do meu pai, porque o meu pai não tratou bem a minha mãe, e aí agora eu odeio os homens. É como se eu fizesse agora, se eu colocar você agora numa focalização ou numa imagogia e te colocar em pleno relaxamento e te colocar em onda teta, tu vai entrar ali em acessar algumas memórias e tu vai chegar numa ancestral tua que foi extremamente abusada pelos homens, sei lá, na 10ª geração, e aí você vem vendo um padrão com as mulheres da tua família, que todas elas odeiam os homens e todas elas negam o feminino, porque uma lá na 10ª geração sofreu os efeitos de ser uma mulher altamente sedutora e que não soube lidar com isso. Ela não soube colocar uma conduta adequada com a beleza dela, com o feminino dela. Eu quero que tu imagine agora, porque esse tema é polêmico, hein? Isso aqui já me gerou dor de cabeça quando eu falo sobre isso.
Imagina que tu está caminhando numa rua pública e que tem um pé de maçã e que tu olha e tem inúmeras maçãs extremamente maduras. E quando tu olha para aquela maçã extremamente madura, tu tem vontade de pegar aquela maçã. Na sociedade que nós vivemos hoje, pessoal, a maioria das pessoas vai se sentir livre e à vontade para pegar aquela maçã e comer. Assim é o cérebro de alguns homens ainda, quando se deparam com uma jovem menina com barriguinha de fora, com um piercing no umbigo, com uma saia curtinha, numa balada. Essa menina, ela expõe os seios, ela tá com um batom bem vermelho, ou seja, os sinais dela estão dando uma informação, estão emitindo uma informação. E dentro dela, ela também transmite uma informação, que é a informação que mais afeta os homens ao redor. Então, a gente, enquanto sociedade, nós precisamos nos perguntar se, de fato, aquele que pega a maçã é o errado, ou, de repente, no caso, a maçã se tornando um ser humano que tem racionalidade e que entende que imagem vem do latim lá, né? In meago, em minhage. De repente, se eu vou para uma balada X, eu sei que eu quero me vestir de um determinado modo, mas eu não tô dentro da minha casa para me vestir daquele modo. E pode ser que eu arranje problemas por eu ter escolhido uma roupa que pode, de repente, provocar alguém que tem lá já um certo avanço, um certo desequilíbrio do social, né? Então, eu tô falando para você que, de repente, a ingenuidade, ela deveria ser tratada de um outro modo, com um modo mais sério, né? Porque eu sou responsável pela roupa que eu visto. Eu sou responsável pelo aquilo que eu falo. Eu sou responsável pelo aquilo que eu provoco nos outros. Uma mulher com um feminino desequilibrado pode ter inúmeras consequências. Desde você se vestir de uma forma barriguinha de fora, piercing no umbigo, batom vermelho, sainha justinha, pernas lindas, tu és uma mulher linda e tu vai para uma festa vestida dessa forma, tu está com desequilíbrio do teu feminino se tu ficar extremamente irritada se os caras começarem a mexer contigo. Porque veja, tu és linda, tu és potente, mas eu sei, eu compreendo que os outros não deveriam mexer com você, mas nós ainda não vivemos nesse tipo de sociedade. A sociedade ainda não tem inteligência para esse nível. Então, sabe quando tem um ditado que eu adoro muito, gente, que é dever dos mais sábios entender os menos cultos. O mais estruturado organiza o menos estruturado. Então, veja, tem modos, tá? Tem modos, tem lá um certo jeito que tu pode utilizar, em que tu vai te sentir segura, bem com a tua beleza, sem sair por aí provocando esse tipo de atitude nas outras pessoas. Terceiro aspecto de uma mulher com o feminino desequilibrado é você não saber parar. É aquela mulher que é muito Ártemis, né? Ela produz e ela não sabe o momento de parar, ela não sabe o momento de soltar o escudo, de descansar. Ela tá sempre em produção excessiva. Ela não curte. Eu fui isso por muitos anos na minha vida. Hoje eu tenho um dia da semana que eu não trabalho, eu não atendo ninguém e eu também não faço desse meu dia um mergulho nos meus estudos, por exemplo, a não ser quando eu tô com muita vontade de estudar. Então eu tenho lá no meu dia a dia um cronograma de estudos, eu estudo todos os dias, eu leio todos os dias e eu vivi também muito tempo desequilibrada com o meu corpo, né? Deixando a academia para depois, deixando a saúde para depois, por abraçar muitas coisas, por querer ajudar demais os meus clientes, ajudar demais as empresas que eu atendo. Também não dá. Isso também nos desequilibra. E aí esse texto, ele cita uma autora que é muito legal, eu sou fãzaça dela, que é a Simone Beauvoir, Brené Brown, né? E aí eu gostei muito disso aqui, ó.
No livro Segundo Sexo, da Simone, ela traz uma questão muito interessante, que é a feminilidade não sendo essa questão biológica, mas ela convida as mulheres a serem mais inteligentes. Ela convida as mulheres a terem foco naquilo que elas querem, sabe? Focarem na independência delas financeira, independência afetiva. Porque a maioria das mulheres é muito dependente do afeto dos outros e dos homens. E nesse momento é que a gente perde muito da nossa força e da nossa inteligência. Nós deveríamos ser a nossa maior âncora. Você deveria conhecer você a tamanho grau, a ponto de entender que não é um homem que vai te fazer feliz. É você se conhecendo, é você se amando na frente do espelho. E quando eu falo se amar na frente do espelho, tem um exercício que eu pratico muito. E eu procuro praticar ele nos dias que eu estou em estado de graça, que eu tô me sentindo muito bem, tô me sentindo muito feliz, tô naqueles dias contente comigo, contente com o meu dia a dia. Eu me olho nos olhos e eu fico sorrindo pra mim. Eu agradeço por ser quem eu sou e eu me dou alguns alertas, né? Jaque, olha, tu tá bem, tu tá iluminada, procura manter essa iluminação, procura te manter no pronto, procura ficar atenta aos sinais ao teu redor, procura descansar, procura seguir as necessidades fisiológicas do teu corpo e te ama ainda mais. Eu falo muito pra mim, te ama ainda mais. Eu acho que esse livro da Simone, ele traz muito disso, tá? E ela traz isso com o quê de autonomia e liberdade. Então, você precisa questionar os estereótipos de gênero. Questiona, será que de fato mesmo é esse o papel que eu quero cumprir enquanto mulher? Será que eu realmente gosto da maternidade desse modo? Será que é pra mim ficar pra cima e pra baixo com os meus filhos? Será que eu não tô tornando essas crianças dependentes de mim? Né, pessoal? Nossa, já vi coisas absurdas no meu consultório. Eu poderia contar inúmeras histórias pra vocês, mas eu deixo pra contar elas mais nas minhas imersões, que eu tenho mais tempo, e nos atendimentos que eu tenho mais tempo, né? Aqui não é o caso, mas eu lembro de uma vez, gente, de um caso extremo de uma mãe de uma filha que eu atendi, que essa menina, ela fez uma leucemia, e essa mãe já era uma mulher muito vazia, tá? O que eu quero dizer com vazia? Ela largou o trabalho dela para cuidar dos filhos por exigência do marido. Esses 2 filhos já estavam grandes e essa mulher não conseguiu soltar. Já eram, né, um menino e uma menina que já podiam, por exemplo, se deslocar com Uber, com táxi. Ela não deixava, ela fazia questão de levar. Ela dava sinais de que a vida dela não tinha sentido, ou seja, ela estava com medo de voltar a trabalhar, ela estava com muito medo de enfrentar como o corpo dela ficou com 20 anos cuidando de filho e deixando ela em segundo plano. Ela não quis enfrentar aquela realidade. E aí, quando essa filha mais velha faz leucemia, ela entrou numa de... Ela raspou a cabeça com a filha, né? E quando eu vi aquilo, eu disse, opa, isso vai dar ruim. Isso vai dar um problemão, vai dar uma doença nela também, né? E se vão as duas. Então, esse é um caso extremo, pessoal, de desequilíbrio total do feminino. Total do feminino. Em que o desequilíbrio da mãe também desequilibra a filha, porque a leucemia é uma doença, gente, que vem e que ela tem uma leitura bem específica. Eu não vou falar aqui pra vocês, pra não deixar vocês muito chocados, mas a leucemia tem uma leitura muito específica, né? A medicina germânica traz isso de forma muito clara pra nós. Então, o que seria o ideal? Quando os teus filhos já têm condições de ter um celular, de pegar um Uber, de se deslocar, de ter uma independência, inclusive é saudável que esse adolescente se desloque de forma livre, porque ele vai se tornar protagonista responsável pela própria vida. E uma mulher com o feminino desequilibrado, ela tende a sufocar os filhos, ela tende a ser super protetora e ela perde a régua até de avaliar se aquele filho realmente ele tá bem sucedido na vida ou ele tá extremamente dependente. Imagina um adolescente lá de 14 anos que não sabe fritar um ovo na cozinha, não sabe fazer o próprio sanduíche, não sabe fazer um arroz. Tem mãe que acha que isso é natural. Não, mãe, não é natural.
Não, é um enorme de um desequilíbrio, inclusive, com a natureza. Uma criança, que não é mais criança, né? Um indivíduo com 14 anos, tá na plenitude de aprendizado da vida. Já deveria aprender a lidar com a cozinha. Inclusive, já deveria estar fazendo um jantar para você. Então, a busca pela igualdade, cuidado. Que igualdade é essa que você está buscando? Porque nenhum ser humano é igual ao outro. Cuidado com essa ideologia da igualdade que, para mim, é uma esquizofrenia total, assim, é uma loucura total, porque não existe igualdade, gente. Nós não somos iguais. Não existe uma voz no mundo igual a outra e não tem íris uma igual a outra. Cada ser humano é diferente. Essa luta por igualdade é igualdade de quê? Sabe? Nada que um trabalho bem feito, que um diálogo bem estruturado, que você lutar de forma justa e coerente pelo teu cargo, pelo teu salário, não vai entregar no teu colo. Não é trazendo a tua força de ser mulher. É assim que tu vai conseguir conquistar as coisas. E buscando ajuda também, né? Buscando um consultor, buscando um terapeuta, um excelente psicólogo, um excelente coach. Existem inúmeros profissionais maravilhosos hoje que podem realmente ajudar a você a se equilibrar. E a busca por autonomia, para mim, é o principal tópico. E aí, qual autonomia? A autonomia jurídica procura fazer tudo na tua vida juridicamente correto. Procura ter uma autonomia financeira, não dependa dos outros para poder conquistar as coisas que tu precisa, né? Não dependa do teu marido, tenha o teu ganho, ok? Tenha o teu ganho. Autonomia jurídica, autonomia financeira, autonomia emocional. Cuidado com dependência emocional do teu marido, cuidado com ciúmes excessivo, né? Procura saber se o teu marido é lá um Dom Juan de Marco ou não, e se for, decide se você quer ficar com esse cara ou não, né? Normalmente os Dom Juans, eles têm uma dificuldade de mudar, eles não mudam, eles acabam andando por aí destruindo mulheres, né? Destroem mulheres, eles entram no mundo das mulheres e destroem completamente elas. Por quê? Porque nós somos ingênuas. Porque nós não fingimos que não estamos vendo o que está acontecendo ao nosso redor. A gente acaba acreditando que assim, não, eu vou ser especial na vida dele. Eu vou ser a mais amada, eu vou ser a única agora. Não vai. O cara tem um enorme desvio. O cara tem um vazio de mãe enorme, por isso precisa sair por aí pegando todas as mulheres que ele pode, né? É um consumidor da energia feminina. E você precisa aprender a identificar esse tipo de homens. Porque o desequilíbrio do feminino, inclusive, te torna cega. Então, essa autonomia afetiva é extremamente importante. E conhecer a tua diversidade de ser mulher. Mulher tem uma criatividade extremamente única. Nós somos a força da natureza, nós somos a força da terra. Não é à toa que nós somos as responsáveis por gerar uma vida por enquanto. Porque nos próximos anos a gente já sabe aí as premissas que vão acontecer, né? O útero artificial, os homens vão poder organizar uma vida, né? Não vejo isso como certo ou como errado, mas eu fico atenta às mudanças e eu sei que isso vai acontecer, tá? Porque é completamente possível fazer um ambiente hermeticamente controlado, com a nutrição adequada. Eu só fico me perguntando como é que vai ser a conexão com a vida de fato, né? Porque nós temos uma alma ou um projeto espiritual que nos conecta com o todo. Por exemplo, eu amo praticar jardinagem, por isso que eu escolhi esse cenário aqui hoje para fazer essa live. O meu jardim, ele tá particularmente muito bonito, assim, e é um cultivo de pelo menos um ano para que nessa primavera eu possa sentar aqui, olhar para aquela minha planta ali, linda, que é uma trepadeira, que dá uma flor roxa linda, tomar um banho na minha piscina, né, com as luzes que tem, com aquela outra flor ali que é linda também, com aquelas 11 horas que são pendentes penduradas. Tá lindo, o meu jardim tá lindo e eu amo jardinagem, isso me equilibra, isso me dá a minha força, a força de ser mulher. Então, assim, eu acho que o recadinho final que eu quero te dar para essa live é assim:
É preciso que você reconheça a força feminina dentro de você. Eu também já atendi mulheres adeptas à dança circular feminina, extremamente, né, com o suave balanço do feminino, mas completamente destruída dentro. Também não dá. Também não dá. Então é muito mais importante você, dentro de você, entender o que é esse feminino. Entender o que é de fato esse ser mulher. Entender que você tem uma capacidade psíquica e uma capacidade com uma intencionalidade que você não precisa se esforçar tanto para fazer tanta coisa. Você consegue, se você estiver bem, se você estiver harmônica, você consegue fazer com que as coisas aconteçam para você de forma mais econômica em termos energéticos. Mas você precisa se conhecer. Você precisa mergulhar de fato num autoconhecimento profundo e verdadeiro. Então, cuidado com sensação de vazio e de insatisfação. Isso não é comum só nas mulheres, mas a sensação de vazio e de insatisfação é um indicativo de que você não está vivendo a realização existencial. Realização existencial é algo importante para a mulher. Cuidado com a dificuldade de expressar tuas emoções e as tuas necessidades. Cuidado com ficar colocando para dentro de você e não expondo de fato como você gostaria que fosse o teu dia a dia com a tua família, com o teu corpo, com os teus filhos, tá? Esse é o segundo alerta que eu te dou aqui. Cuidado com o perfeccionismo e a autocrítica excessiva. Nós, mulheres, somos mestras em autocrítica, ok? Isso vem lá de gerações e gerações e gerações de pressão de uma mulher para outra, que a gente foi aceitando esse compromisso e nós fomos dizendo sim, simplesmente pegando esse bastão e lutando nessa guerra que não é nem nossa. Priorize as tuas necessidades e equilibra as necessidades das pessoas ao teu redor. Não é porque o teu marido trabalha tanto quanto você e porque ele é homem, talvez um aristocrata, talvez, sei lá, um médico, um advogado, um juiz, um homem completamente bem masculino, né, bem na estrutura, na forma e na estrutura masculina, que você não pode chegar para ele e ajudá-lo a fazer o lanche dos teus filhos antes de ir para a escola. E conversar com ele e encontrar um equilíbrio. Porque se ele não vai fazer e você também não quer fazer, você também pode contratar alguém para estar cuidando dos seus filhos com amorosidade nesse momento. Eu levei muitos anos para conseguir encontrar uma pessoa para nos ajudar a cuidar da casa. Finalmente eu encontrei uma mulher equilibrada, né? Uma mulher que não tem lá uma psicologia negativa nela, porque não é fácil para muitas mulheres conviverem com uma mulher forte. E isso é mais um aspecto. Veja, essa live tinha que ser de 15 minutos, eu já tô em 33. Esse é um assunto muito grande, gente. Eu adoraria ficar horas aqui falando pra você e trazendo todos os aspectos. Inclusive, se você tiver interesse, eu vou abrir no mês de novembro um clube do livro com um livro extremamente importante para todas as mulheres. Se você tiver interesse em participar desse clube do livro, responde aqui nesse vídeo, eu quero. E melhor ainda seria tu responder lá no meu Instagram, Jaqueline Pigato, @ Jaqueline Pigato. Esse Pigato é Pigattoo. Esse Pigato é com 2 T's e 2 O's. Escreve lá no Instagram, eu quero participar do teu clube do livro de novembro, tá? Porque ali a gente vai trabalhar forte todos os aspectos da mulher, para que você se coloque como uma liderança feminina aqui nesse planeta. Uma mulher equilibrada e, assim, eu tinha um monte de coisa para dizer para vocês aqui, mas eu preciso dizer o que aconteceu hoje à tarde, tá? Que foi uma lástima para mim, muito grande. E eu acho que o que aconteceu hoje tinha a ver com o tema dessa live. Eu fiquei chocada com o que eu vi. Eu tive vontade de iniciar esses projetos que eu tenho para ajudar as mulheres.
Hoje, no grupo de escola das minhas filhas, 2 mulheres discutiram de uma forma deplorável, de uma forma vergonhosa, e são 2 lindas mulheres que eu sei que estão com o seu feminino desequilibrado, porque senão aquilo ali não teria acontecido num grupo de escola, em que todo mundo teve que intervir, porque foi uma discussão via WhatsApp, com áudios e escritas extremamente agressivas e desnecessárias. E ali, gente, eu senti uma lástima tão grande, porque assim, nós somos tão grandiosas. Nós somos tão importantes para esse planeta que eu poderia ter chorado por horas a fio, por ter visto aquilo de deusa para deusa. Sabe quando uma deusa olha para outra deusa, que é o que está acontecendo agora? Olha bem nos meus olhos. Se você é mulher, você é uma deusa. Existe uma deusa e não só uma dentro de você. Inclusive, tem o teste das deusas que você pode fazer para você descobrir se você é mais Deméter, Ártemis, Atenas, Perséfone, Vênus, né? Mas se você é mulher, existe uma deusa em você que pode estar acorrentada dentro de uma jaula, desequilibrada, perdida, precisando de ajuda, precisando de uma mão, um socorro. Se você é um homem e está assistindo essa live e você é heteroafetivo e você tem uma companheira e você acredita que a sua companheira deveria estar assistindo essa live, entrega para ela esse vídeo e convida ela para esse clube do livro. Vem para esse clube do livro comigo. Deixa eu mostrar para você a força que nós temos enquanto mulher. A gente precisa mudar, gente, porque o futuro do mundo é feminino. Não é à toa que nascem mais mulheres do que homens. Porque a era que nós vamos viver é uma era de muito mais energia. Antigamente nasciam mais homens porque nós vivíamos uma era muito mais de forma. O mundo precisava ser construído, nós precisávamos de força braçal. Agora nós precisamos de muito mais força de psique, força de energia, por isso mais mulheres estão nascendo. E tudo isso a gente vai trabalhar com vocês nesse Clube do Livro, e esse Clube do Livro vai terminar com uma gigantesca imersão para vocês numa cidade no mar, e a gente vai fazer lá um grande ritual com o mar e com uma das minhas mães, que é Iemanjá. E você vai entender muito a beleza que é ter nascido com esse DNA feminino que você nasceu. Esse Clube do Livro é para você que é mulher, que se considera mulher, independente da tua opção sexual. Esse é o convite que eu faço para você no final dessa live. Obrigada por você estar aqui. Eu vejo vocês amanhã. E a nossa live de amanhã, ela é pensamentos e padrões fixos. Amanhã vai ser um dia bem legal também. Eu espero conseguir cumprir os 15 minutinhos amanhã. Um beijo e até breve.